o Senhor nos fará entender algumas coisas que são muito necessárias para que nós possamos lidar com o cotidiano caótico com o qual dia após dia nós temos nos deparado. O livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 27. Amém. Diz assim o texto sagrado. Daniel, capítulo 8, verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Me permita ler mais uma vez, tenha toda a sua atenção a este texto. Metade do sermão é compreender simplesmente a base a partir da qual ele surge. E o texto diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Amém. Sentado como você está, você também, em casa, feche teus olhos. Você precisa ouvir Deus falar? Então fale você com Ele. Amém. Graças a Deus. O profeta Daniel estava enfraquecido e doente. Isto por conta do fato dele estar esgotado, porque ele havia empreendido um esforço muito grande. Uma atividade muito pesada lhe foi dada da parte do Senhor. O Senhor Deus visitou ao profeta Daniel com uma visão aterrorizante. Visão esta que ele não foi capaz de compreender, difícil compreensão. O que será que Deus está comunicando através de algo tão terrível, tão admirável? Uma visão simbólica, animais, chifres, que simbolizavam reinos. E depois da visão veio o anjo Gabriel para fazer com que aquele homem pudesse então começar a entender aquilo que de horrível, terrível, ele havia acabado de contemplar. Era uma visão que dizia respeito ao tempo do fim, à consumação de todas as coisas, ao fim do mundo. E ele então, Daniel, empreendendo este esforço, de não apenas contemplar aquela terrível visão, mas também de compreendê-la, ele então se viu enfraquecido e adoeceu. Ele ficou numa condição debilitada, ele se esgotou, suas forças se esvaíram. Mas o texto sagrado, de forma muito interessante, diz que ele se levantou e foi lidar, ele foi tratar, ele foi resolver coisas do rei lá de Babilônia. Contemplar visões e compreender coisas que dizem respeito ao fim do mundo esgotam o nosso coração. E a semelhança daquilo que aconteceu com Daniel, nos parece que também tem acontecido com o coração de muitos crentes. Estão abatidos, enfraquecidos, adoecidos espiritualmente até.
E isto pelo fato de estarem enxergando, vendo, nos dias de hoje, coisas que inevitavelmente nos fazem pensar no tempo do fim. Pandemia, colapso econômico, uma mudança de política mundial. Todas estas coisas nos apontam para a brevidade do retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós tentamos, ao ver estas coisas, compreender a razão, o porquê de todas elas. E muitas pessoas, neste esforço, têm ficado debilitadas, têm se enfraquecido, têm se cansado. Essa atividade de ver e entender as coisas debilita o nosso coração. E muitas pessoas hoje estão fisicamente, emocionalmente e espiritualmente esgotadas. À semelhança do profeta Daniel, se enfraqueceram e adoeceram. E é por conta disso mesmo que Deus, em sua bondade, vem aos nossos corações nesta noite com uma palavra de encorajamento. E a palavra é essa: não fique abatido, levante-se. Porque viu e não entendeu aquela visão terrível. Daniel se enfraqueceu e adoeceu, mas ele não ficou prostrado, caído, debilitado, não. Antes ele se levantou e foi tratar das coisas do rei. Nós também nesta noite somos chamados pelo Senhor a uma tomada de posição, a fim de que o abatimento não seja uma realidade contínua em nossos corações. E nós queremos aqui, tendo por base esse texto, fazer pelo menos 5 considerações de como é que os crentes podem lidar com o esgotamento, com o enfraquecimento, com a debilidade, tanto física quanto emocional e também a espiritual. A primeira consideração que eu quero fazer aqui é que o abatimento atinge a todos. Não há quem escape. Mesmo aqueles que se consagram a Deus, vez ou outras são tocadas pelo abatimento. E foi o que aconteceu com Daniel. E quem era Daniel? Um homem que desde a sua tenra idade havia assentado no coração o propósito de não se contaminar com a sujeira de Babilônia. Ele decidiu se dedicar, se consagrar, se separar ao Senhor. Porém, apesar da sua disposição sincera de se consagrar a Deus, ele não se viu livre de períodos de abatimento. Os que se consagram também se abatem. E Daniel, ao longo da sua trajetória, viveu momentos difíceis. Teve que lidar com problemas e adversidades que fizeram com que o seu coração se abatesse, adoecesse, enfraquecesse. Mas ele não se deu por vencido. Ele se levantou e continuou a viver. Sabe-se lá o que é que tem tocado o seu coração, qual é o motivo, a causa do seu enfraquecimento, do seu adoecimento de alma. O fato é que você não é o único no mundo a viver esta situação. Não questione sequer a sua espiritualidade. Existem pessoas que de forma assim muito ingênua, tola até, presumem que se ao se dedicarem ao Senhor, se verão livres de problemas. Não, Jesus disse: no mundo passais por aflições. A aflição é coisa inerente a esta vida, e o mesmo acontece ao justo e ao injusto. A distinção, a diferença entre o justo e o injusto, no momento da prova, no momento do problema, é a forma como um e outro vai lidar com esta situação. O justo, aquele que se consagra a Deus, ele pode passar por um problema que o esgote, que faça esgotar o seu coração, mas ele não vai ficar prostrado, ele não vai ficar caído, porque será renovado pelo Senhor.
Então, se algo tem debilitado o seu coração, persevere nesta atitude de se consagrar ao Senhor, porque se dedicar a Deus vale a pena. Se dedicar ao Senhor vale a pena. O ato de se consagrar a Deus, de se render ao serviço do Senhor, é algo que não deve estar atrelado aos resultados imediatos. Daniel era um homem íntegro. Ezequiel 14:14, salvo algum engano, nos fala que Daniel, Jó e também Noé, estes 3 homens são citados como um exemplo de piedade. Veja, portanto, o grau de dedicação, de consagração do profeta Daniel. Mas apesar disso, ao longo da sua trajetória, ele sim experimentou adversidades, problemas inúmeros, foi lançado na cova, mas ali não permaneceu, porque o Senhor o levantou. Persevere nesta atitude de se consagrar ao Senhor. O abatimento atinge a todos, até mesmo aqueles que se consagram a Deus. Em segundo lugar, o abatimento, ele não precisa ser mascarado, ocultado, escondido. Não. Daniel se viu abatido, e nós disso sabemos porque ele mesmo nos declarou. Ele disse: e eu, Daniel, enfraqueci e adoeci. Ele não ocultou, ele não mascarou a sua realidade. Aquela era a sua condição. É vaidade, é mera vaidade, o não querer associar o nosso nome com algo que parece negativo, algo que parece que não merece louvor. A fraqueza e a doença são coisas das quais nós queremos nos esquivar. Nós não queremos ver o nosso nome associado ao insucesso, ao fracasso, à fraqueza. Mas Daniel era um homem de Deus, despido desses pudores, destas vergonhas tolas. Tanto que o texto diz: eu, Daniel, veja portanto o nome dele aí está citado, enfraqueci, adoeci. Se nós quisermos superar o abatimento espiritual e nos levantarmos na força do Senhor, precisamos primeiro reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa insuficiência. Daniel foi levantado e amparado pela potente mão do Senhor, porque ele se reconhecia homem, fraco, frágil. Então, homens e mulheres de Deus, os mais consagrados, os mais piedosos, os mais dedicados, por vezes se acham abatidos, e não há vergonha nisso. Reconheça, portanto, a sua completa dependência de Deus. Você se lembra do grande apóstolo Paulo? Foi dada a ele a graça de ver e ouvir coisas inefáveis. Era um segredo de Deus com Paulo. Ele foi arrebatado ao terceiro céus, e o Senhor Deus lhe segredou coisas que não foram lícitas, permitidas transmitir a outras pessoas. Mas para que Paulo não se gloriasse por conta da excelência das revelações que lhe foram confiadas, Deus deu a ele um espinho na carne, uma situação que o fazia lembrar da sua insuficiência, da sua dependência de Deus, da sua condição humana, frágil, de dependência do Senhor. Por 3 vezes, ele mesmo diz que orou ao Senhor pedindo: Deus, eu não quero mais passar por isso, tira de mim esse espinho, afasta de mim essa situação que me fragiliza, que me debilita, que me põe para baixo. Por 3 vezes o apóstolo orou, mas qual foi a resposta do Senhor ao seu servo? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Então Paulo, de posse desta informação gloriosa, ele disse: então eu vou me alegrar, eu vou me gloriar na minha fraqueza, para que o poder de Deus em mim sempre habite. Reconheça a sua insuficiência, reconheça, faça como fez Daniel, publique, declare, expresse, torne notório o que por vezes você e eu, por mera vaidade, insistimos em ocultar. Eu, Daniel, enfraqueci e adoeci. Quando nós reconhecemos a nossa condição de pó e cinza, o poder de Deus em nós opera. Reconheça, confesse, admita, publique a sua total dependência de Deus. Em terceiro lugar, o abatimento contínuo não é normal. Veja, Daniel foi tocado pelo abatimento, ele foi atingido por um abatimento. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Esta não era a tônica da vida de Daniel, não era algo contínuo, perene, algo normal, era algo anormal, era, por assim dizer, apenas uma fase. A debilidade espiritual na vida do cristão não é coisa normal e nem aceitável. Tenhamos, portanto, discernimento. Todos nós, ao longo da nossa vida cristã, já experimentamos altos e baixos, mas quando estamos lá embaixo, Deus em sua bondade nos levanta, nos sustenta, nos põe em pé. 7 vezes cairá o justo, mas ele não ficará prostrado. Entenda, portanto, que a debilidade espiritual não é algo que deve ser reconhecido como algo aceitável ou normal a um crente autêntico, verdadeiro. Deus tem uma vida poderosa para você. Não se contente, portanto, em ficar comendo das migalhas que caem das mesas dos senhores. Na condição de filho de Deus, se achegue à mesa e participe do banquete que Deus de antemão preparou para você. Deus tem uma vida poderosa para você. Se aproprie desta vida poderosa que Cristo Jesus garantiu para você e para mim lá na cruz do Calvário. Se levante, não fique abatido. Em quarto lugar, o abatimento pode ser superado com atitudes simples e objetivas. Veja o texto: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei. Algo trivial, simples, mas concreto, efetivo, objetivo. Daniel estava debilitado e fez o que a ocasião lhe pedia. Ele simplesmente se levantou. O abatimento pode ser superado com atitudes simples e objetivas. O cristão que está debilitado, que está enfraquecido, que está adoecido, pode sarar, pode se fortalecer através das simples práticas daquilo que é próprio, que é inerente a uma vida cristã autêntica. Faça aquilo que é trivial, viva a simplicidade da vida cristã, e isso te fortalecerá, e isso te colocará em pé. Ore, leia a Bíblia, cante louvores ao Senhor, participe dos cultos, leve a sério o compromisso pessoal de santificação, jejue, viva a simplicidade da vida cristã, a simplicidade do Evangelho, e isso te fortalecerá, isso te levantará. Não se envolva em coisas muito complexas, muito elaboradas.
Viva a simplicidade do Evangelho, e você vai ser um cristão que, na maior parte do tempo, vai ter o coração robusto, vigoroso, uma fé firme, alicerçada. Em quinto e último lugar, o abatimento não nos isenta de responsabilidades no reino de Deus. Veja o texto: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. O rei havia confiado tarefas a Daniel, e Daniel, consciente das suas responsabilidades, não se valeu de uma desculpa esfarrapada para se esquivar dos seus deveres. Sim, ele estava enfraquecido, sim, ele estava debilitado, mas ele se levantou e foi lidar, ele foi tratar de coisas do rei. Todo cristão possui responsabilidades no reino de Deus, e mesmo quando nós estamos enfraquecidos, abatidos, debilitados, adoecidos, nós não podemos nos esquivar das nossas responsabilidades. Se levante, portanto, e retome talvez as atividades que por ti foram abandonadas. Eu aqui enfatizo uma vez mais: a debilidade espiritual deve ser uma fase desejada, mas possível na vida do cristão, e não algo contínuo, não algo perene. Daniel, ao longo da sua vida, sofreu muitos esgotamentos, muitas fases de debilidade, mas na maior parte do tempo ele estava em pé, firme e atuante. Levante-se, se ponha em pé. Deus nos chama para a renovação das nossas forças. Então, tanto você que está aqui no templo, como também você que está em casa, esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, uma vez dada, não volta para ele vazia, antes cumpre o propósito para o qual ele a designou. E esta palavra tem endereço certo o seu coração, e um objetivo muito claro: te renovar, te restaurar, te colocar em pé, fazer com que você venha superar esta fase de debilidade e reassumir a sua posição no reino de Deus. Se você se consagrar, se você assumir a consagração, a honestidade, o discernimento e a simplicidade como diretrizes que norteiam a sua vida, você não vai se contentar mais com uma vida espiritual moribunda, enfraquecida, adoecida. Pelo contrário, você vai se levantar e você vai se pôr a serviço do reino de Deus. Quem compreendeu isso, diga amém. Então feche teus olhos, mesmo sentada. Deus falou contigo? Essa palavra de alguma forma tocou o seu coração? É esta a tua condição? Você está abatido? Você está adoecido? Você está estarrecido, assustado, amedrontado com aquilo que você tem visto e não tem entendido? Seria esse o fim do mundo? Se todas essas coisas que você tem visto nos últimos dias têm feito debilitar o seu coração, Deus te chama para um renovo espiritual. Deus te chama para se colocar em pé. E lembre-se, o abatimento atinge a todos, até mesmo aqueles que se consagram a Deus. O abatimento ele não precisa ser mascarado. Reconheça a sua fragilidade, o poder de Deus em ti agirá. Entenda, discirna que o abatimento, ele não é uma constante na vida de um autêntico cristão, é apenas uma fase. E que o abatimento também ele pode ser superado através
da simples prática daquilo que é inerente à vida cristã normal, ordinária. E que o propósito de Deus, ao te levantar, é fazer com que você se envolva nas coisas do reino, pois o abatimento não nos serve de desculpa, para que nós venhamos nos esquivar das nossas responsabilidades no reino de Deus. Coloque as mãos no seu coração. Daniel se consagrou ao Senhor ainda jovem, e quando velho, ele não havia esquecido o seu voto. Lembra lá atrás como você buscava, como você se dedicava, quando você se derramava na presença do Senhor? Aquela entrega, aquela consagração foi verdadeira? Então retome aquela atitude. Seja honesto. Não tenha vergonha de admitir: eu não estou bem. Eu não estou bem. Se necessário, converse com os pastores. Procure o pastor e diga: pastor, eu não estou bem. Não tenha esta vaidade de não querer atrelar o seu nome àquilo que não é louvável. Entenda que o abatimento não deve ser a tônica da sua vida, mas uma simples fase. E que Deus te levanta neste momento para que você se envolva uma vez mais nas coisas que te foram confiadas e que dizem respeito ao reino dele. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor. Deus bendito, Deus santo, tua palavra é a verdade e confronta os nossos corações. Tua palavra de fato é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Deus bendito, Deus santo, nós oramos por nós mesmos e pelas pessoas à nossa volta, que se encontram, meu Senhor e meu Deus, desgastadas, esgotadas, debilitadas, enfraquecidas, adoecidas na alma. Tu e somente Tu pode restaurá-las. Tu e somente Tu pode acender nos corações, meu Senhor, aquela chama que foi apagada. Nós te pedimos, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nos concede, meu Senhor e meu Deus, esta condição de autenticidade, a fim de que possamos reconhecer diante de Ti, e se necessário for diante das pessoas, que nós não estamos bem. E ainda, meu Senhor e meu Deus, nos faz vencer o abatimento, meu Senhor, gerando em nossos corações este compromisso, meu Senhor, essa disciplina, para que dia após dia nós possamos praticar aquilo que é próprio da vida cristã: ler a Tua palavra, orar, cantar louvores, participar dos cultos, cuidar da santificação pessoal, jejuar, enfim, meu Senhor, ser crente de verdade. Ó Deus bendito, nós levantamos a Ti as nossas mãos. Levante a sua mão a Deus, e nós suplicamos: nos coloque em pé, Senhor, porque nós estamos prostrados. Nos coloque em pé, Senhor, porque nós estamos caídos. Nos coloque em pé, meu Senhor, porque o nosso coração se abateu. Nos coloque em pé, meu Senhor e meu Deus, porque nós fomos consumidos por estas visões e pela falta de compreensão das coisas que estão diante de nós. Nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus: toca este coração, que como o pródigo, meu Senhor, se afastou de Ti, ó meu Pai, mas que agora, por ação da Tua graça, mais uma vez aqui está para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos: renova, restaura, em nome do Senhor Jesus, acolhe na Tua casa e concede vestes novas. Ó Deus bendito, que uma festa seja celebrada por este filho que estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Volte para Jesus hoje, volte para o Senhor agora. Coração abatido, coração desgastado, coração enfraquecido e adoecido, o Senhor te cura, o Senhor te sara, o Senhor te põe em pé, o Senhor estende as potentes mãos dele sobre a sua vida, e o que você tem visto já não mais irá roubar a tua paz, porque o Senhor é quem te protege, Ele é o teu descanso. Em nome do Senhor Jesus, não fique abatido, levante-se. Amém. Dê um forte aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor.
Quero voltar ao início de tudo. Se coloque em pé. Encontrar-me contigo, Senhor. Como esse encontro é necessário. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. E só é possível se voltar a Deus amparado, sustentado, guiado por sua maravilhosa graça. E a graça de Deus está sobre a sua vida, hoje e sempre. Conte com o auxílio da graça de Deus. Este não será o último problema pelo qual você vai passar. Talvez não, certamente esta não será a última fase de abatimento pela qual você irá passar. Mas tenha certeza, Deus em sua bondade vai te sustentar. E você não vai ficar prostrado, caído pelo caminho, porque o Senhor que te tirou da cova vai te sustentar fora dela até o seu regresso glorioso. Quem crê nisso, diga amém. Graças a Deus. Então só nos resta agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar, sermos visitados com a sua bondade, a sua bênção, e que os nossos corações meditem ainda nestas coisas. A vontade do Senhor é essa, que você não fique abatido, que você se levante. Amém? Então, no domingo, às 11 horas da manhã, como tem sido feito, nós temos a nossa escola bíblica dominical, né? Acesse o link e a bênção de Deus vai se manifestar continuamente através da exposição das Sagradas Escrituras. No final deste mês, irmãos, nós temos aqui na nossa igreja aqui uma escola especial, né? Escola Bíblica de Obreiros e de Membros. Se você não fez ainda, faça a sua inscrição, será certamente uma bênção. Muitos irmãos e irmãs, cada um com um dom específico da parte de Deus, também com experiências que podem nos ajudar, estarão aqui ministrando a palavra do Senhor. Participemos com entusiasmo disso que está sendo proposto pela igreja. Levante as suas mãos. Graças te damos, Pai. Graças nós te damos pela tua bondade, pelo teu zelo e pelo teu cuidado. E te pedimos, meu Senhor, que no final deste culto, o Senhor nos ampare e também nos esconda debaixo das tuas asas,
Leva o teu povo, a tua igreja, os teus servos, os teus filhos, em paz e segurança para os seus respectivos lares. E nos concede, meu Senhor e meu Deus, uma noite abençoada de sono. E também, meu Senhor, amanhã pela manhã, ó Deus bendito, sê conosco e nos concede, Deus bendito, trabalhar, estudar, desenvolver as atividades que são necessárias. Nós dependemos de Ti, Pai. Sem Ti nós nada podemos fazer. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo atue na sua vida, hoje e sempre. Amém. Vai na paz do Senhor. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei